Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le Mobility para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos importantes. Esta videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site ri.fraslemobility.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone de um globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: via áudio, demonstrando interesse através do ícone Levantar a mão, ou por escrito, através do botão Q&A. Além disso, reforçamos que as informações abordadas nesta videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agradecemos por se juntarem a nós em mais uma videoconferência de resultados. Estão presentes conosco hoje o nosso COO, Anderson Pontalti, o diretor de negócios, RI e M&A, Emerson de Souza, a nossa gerente de RI, Mariana Guimarães, e como convidado, o diretor de RI e finanças da Randon Corp, Esteban Angeletti. Também gostaria de registrar a presença do Daniel Randon, conselheiro da companhia, na nossa videoconferência também. Agora eu passo a palavra ao Emerson, que iniciará a apresentação. Emerson, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na videoconferência de resultados da Fras-le Mobility. É um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre os resultados desse primeiro trimestre. Vou iniciar aqui com um pouco da agenda do Universo Fras-le desse primeiro trimestre. Nós tivemos o prazer de inaugurarmos um avanço ou uma segunda sede do Movitech, que é o nosso centro de engenharia avançada, na cidade de Sorocaba, junto à planta que nós temos nessa cidade. E importantíssimo porque nós temos avançado nesta localidade com mais ênfase aos negócios OEM, e isso é necessário ter testes e validações naquela unidade para sermos mais rápidos e assertivos. Então, isso aconteceu durante o mês de março, e a gente registra aqui. Também no dia 20 de março, a gente teve, por meio de fato relevante, o anúncio de uma alteração importante naquilo que tange a governança corporativa, que é a substituição do Sérgio nos seus papéis de CEO e diretor-presidente da Fras-le. A liderança, o cargo de CEO será, a partir de 1º de setembro, ocupado pelo Anderson Pontalti, que está aqui, que atualmente é o nosso COO, e Daniel Randon, que é atualmente o nosso conselheiro de administração, também presidente da Randon Corp, assumirá também a posição de presidente da Fras-le a partir de 1º de setembro. Então, Daniel e Anderson, em novos papéis, bem-vindos aqui, e certamente a gente vai ter espaço para referendar e buscar estar mais próximos juntos ao mercado nessa configuração nova. Ao Sérgio, todo o nosso agradecimento por o tempo, né? Até setembro está com a gente, e depois desse momento a gente faz as mudanças já anunciadas. Nós também tivemos um fato importante, né? Nós sempre falamos e frisamos que, como uma empresa conectada com o consumo automotivo, um dos grandes valores que nós temos e são as nossas marcas, e numa reposição do tamanho que ela se tornou e referendando a qualidade e todo o aspecto de tamanho de mercado que nós temos na nossa marca Controil, nós revalidamos aqui um posicionamento dela, vai na confiança, vai de Controil, e apresentamos a nova identidade visual da companhia, mais moderna, conectada com o atual momento de liderança dessa unidade aqui no mercado de hidráulicos do Brasil, e para também continuar próximo e ativa junto com o cliente final, que são os mecânicos e os aplicadores aqui destas peças. Passando para o próximo chart, queria fazer uma menção rápida a nossa participação na Automec, que foi durante o mês de abril, portanto, depois da divulgação do trimestre, mas é o maior evento do mercado de reposição na América Latina. Nós tivemos uma presença marcante neste evento,
São mais de 1.200 expositores, são mais de 90 mil pessoas, né? Acho que a contabilidade final ficou perto de 100 mil visitantes nos 4 dias, 5 dias de feira. E nós fizemos, neste evento em especial, uma aproximação muito estratégica de buscarmos estar conectados com o aplicador final, alguns revendedores e mecânicos, né? E, obviamente, isso traz para nós um impacto importante na exposição das nossas marcas, na exposição de lançamento de alguns produtos que fizemos durante essa feira. E também tivemos a oportunidade de reunir a comunidade de investidores e analistas de mercado para um bate-papo um dos dias da feira, para poder também entender e mostrar um pouco do pulso desse mercado de reposição que é tão distinto dentro da cadeia automotiva. Partindo agora para o slide 6 e falando um pouco dos destaques desse trimestre, referendando também um pouco aquilo que nós tivemos como link ao nosso guidance publicado algumas semanas atrás. Nós fechamos com uma receita nesse trimestre de 1,3 bilhão de reais, o que é perto de 60% acima do que nós fizemos no mesmo período do ano passado, e muito conectado aqui com aquilo que nós temos de range ao nosso guidance de 5,7 a 6,1 bilhões esperado para o ano todo de 2025. As nossas receitas no mercado externo somam perto de 125 milhões de dólares, crescendo 80,5%, também conectada aqui ao próximo daquilo que nós estimamos como range de guidance, que é estar entre 500 e 540 milhões de dólares de receitas expostas ao mercado internacional. Aqui não somente aquilo que nós exportamos do Brasil, mas o que nós geramos também nas unidades do exterior. Obviamente, esse aumento significativo tem relação direta com a chegada da Dacomsa, que data de 14 de janeiro desse ano, então já temos uma contabilização importante dos negócios vindo desta operação e, obviamente, a geografia no México. Nós fizemos uma margem EBITDA ajustada de 19%. Os ajustes pertinentes ao que fizemos estão detalhados no nosso release de resultados, também a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Contabilmente, a margem é um pouquinho acima, mas a gente faz esses ajustes para mostrar a situação real e o run rate da companhia, o que é quase um ponto percentual acima do primeiro trimestre de 2024 e também no centro do nosso guidance aqui, que referenda entre 17% e 21% de margem esperada para o ano 2025. Os investimentos somam 22 milhões de reais, bem em linha com o que fizemos no primeiro trimestre de 2024. E os investimentos, a gente tem uma rampa, né? Não dá para olhar eles somente a posição agora, porque existe programação de compras de equipamentos. Nós temos um range de 170 a 210 milhões esperado para o ano de 2025. Passando para o próximo chart, eu queria falar um pouquinho da Dacomsa, que é a nossa operação do México. Como mencionei, a Dacomsa passa a fazer parte dos resultados da Fras-le desde 14 de janeiro desse ano, que foi quando nós concluímos a transação de aquisição. E nós temos detalhamento de todo esse movimento nos nossos documentos, inclusive uma videoconferência específica que fizemos ainda no ano passado, no momento do signing dessa transação. Dacomsa já é hoje perto de 25% das receitas da Fras-le, nesse primeiro trimestre, e o mercado mexicano se torna um mercado muito relevante para nós, é o segundo maior mercado hoje em exposição, quando a gente referenda todos os dados de Fras-le Mobility, atrás apenas do Brasil. Essa unidade já traz contribuições importantes nessa arrancada. Nós pretendemos a cada trimestre falar um pouquinho do range e daquilo que nós estamos já explorando como sinergias. Obviamente, 2 meses e um pouquinho ainda não tem nada material para expor aqui, mas gostaria de referendar que nós temos já 10 frentes de trabalho implementadas, das quais com perspectivas muito positivas, como sourcing, como manufatura, frentes de aumento de receita com lançamento de novos produtos, integração comercial, integração administrativa, enfim, gestão da mudança em vários aspectos. A gente está muito positivo e, como eu já tive a oportunidade de mencionar, certamente os números que nós referendamos de sinergia para essa unidade serão alcançados aqui e espero que a gente possa ter notícias nos próximos trimestres de, inclusive, poder superá-los.
Obviamente, México não sai ileso dessas mudanças ou dessas dificuldades que nós temos com relação à mudança de tarifas nos Estados Unidos para vários mercados, né? E especialmente porque o México, a sua economia como um todo, está muito conectada ao mercado americano e eventuais dificuldades pode se trazer impactos na economia mexicana. Porém, o nosso mercado, que é o mercado de reposição, ele é muito resiliente e a gente não espera impactos significativos para a nossa operação conectadas com isso. Além do mais, as vendas que fazemos hoje do México aos Estados Unidos, elas ainda são pequenas, em torno de 5, 6% da receita dessa empresa, e elas não sofrem impacto nesse momento por conta do acordo de livre comércio assinado com os Estados Unidos, que está em vigor até 2027. No próximo chart, eu falo um pouquinho mais sobre a receita e, obviamente, como eu já mencionei, extremamente aderente àquilo que nós esperávamos no nosso guidance. Esse crescimento vinculado à Dacomsa, obviamente, ele é importante nesse momento, já conhecido pelo mercado. Nós iniciamos o ano de 2025 com essa notícia boa de termos incorporado uma operação que a expectativa é que fature 1,5 bilhões de reais esse ano, e está on track. A gente muda um pouco a configuração das receitas da nossa empresa. Depois a Mariana vai abordar um pouquinho aqui o que é a exposição internacional, mas hoje a exposição internacional já é maior que o mercado doméstico. E também, dentro daquilo que nós desenhamos na estratégia da Fras-le, a parte de fricção, hoje ela soma 42%. Lembro que há 5 anos atrás era 95%, 92% daquilo que fazíamos. Então, também uma mudança no perfil de produtos e do mix daquilo que nós vendemos, né? Adicionando nesse momento aqui peças para motores, que já compõem 15% pela chegada da Cons. É um mercado que a gente está aprendendo um pouco e está bastante entusiasmado com as possibilidades de poder ampliar e está muito conectado na oferta de produtos para esse tipo de componente. Vocês podem ver aqui que do último trimestre para agora, temos quase mais de 20% de crescimento e um CAGR aqui nesse período também de 20,9%. Isso, obviamente, vai se acelerar por conta dos próximos trimestres e a comparação também com a chegada da Consa. Eu encerro minha participação aqui, volto para as perguntas. Antes de passar a Mariana, nossa intenção também é abordar com mais granularidade alguns temas relacionados à Dacomsa. Um dos temas que certamente vai ser pauta de perguntas aqui está conectado com a alavancagem da companhia, por conta da aquisição, e também dos impactos de necessidade de capital de giro também conectados com essa aquisição. Lembro que uma parte da alavancagem da empresa está totalmente conectada com a adição de capital de giro que nós compramos dessa operação, e um dos trabalhos que nós sempre fizemos nesses momentos é de equacionar a nossa estratégia de capital de giro e capital de trabalho para a forma e para as políticas de Fras-le Mobility. Isso tem sido muito vencedor em todas as aquisições e faz parte do escopo das sinergias que nós temos mapeado para esta operação. Mariana, passo a ti e volto depois para as perguntas e respostas. Bom dia a todos e todas e obrigado por participarem da nossa videoconferência. Ainda sobre receita, no slide 9, a gente vê que a companhia finaliza o primeiro trimestre com 91% de sua receita consolidada vinculados ao setor de reposição. Os destaques foram, no mercado interno, o aumento de 21% nesse trimestre versus um T24 reflete principalmente o crescimento da receita de reposição, fruto de trabalhos de aumento de produtividade, disponibilidade e posicionamento assertivo de preço e produto. Por outro lado, a queda entre o quarto trimestre de 24 e o primeiro trimestre de 25 teve influência de incertezas econômicas e pela alta da Selic, que levaram os distribuidores a adotarem uma postura mais assertiva na compra. Vale ressaltar que o sell-out dos distribuidores segue aquecido. No mercado externo, parte do expressivo crescimento é relacionado à Dacomsa. Ex-Dacomsa, o crescimento é atrelado principalmente ao aumento na exportação de lonas de freio para veículos pesados para os Estados Unidos, ao ganho de novos negócios OEM na nossa operação na Índia e à retomada das exportações para a Argentina. No slide 10, a gente vê o causal de EBITDA, que traz o impacto de cada linha no resultado. Eu pontuo aqui as principais. As despesas de vendas têm impacto de Dacomsa, que elevou as despesas com fretes e marketing e publicidade.
Ex da Consul, o incremento se dá em razão da alta dos preços de combustível e do maior volume exportado para a Argentina. As despesas administrativas refletem a incorporação de mais de 2.000 colaboradores oriundos da aquisição. Além disso, as despesas com M&A somam 5 milhões de reais no trimestre. E como vocês sabem, considerando M&A uma core competence da companhia, que é crescente em recorrência, a gente não considera essas despesas para fins de EBITDA ajustado. E como efeitos não recorrentes, a gente teve a reestruturação da Fanacif, com impacto líquido de 5 milhões de reais, e ganhos em processo tributário no montante de 3 milhões de reais. Com isso, nosso EBITDA ajustado foi de 253 milhões de reais, com margem EBITDA ajustada de 19%, alta de 0,7 pontos percentuais, como o Emerson já comentou lá no início. No slide 11, a gente vê as principais linhas de variação do fluxo de caixa operacional, que fechou o trimestre negativo em aproximadamente 750 milhões de reais. O resultado financeiro foi impactado pela variação nas receitas financeiras, em razão da menor disponibilidade de caixa, em virtude do pagamento da aquisição realizada em janeiro de 25, e menores ganhos com variação cambial, refletindo a estabilização do peso argentino ano contra ano. Nas despesas financeiras, houve aumento dos juros sobre financiamentos e maiores despesas bancárias, ligados ao maior endividamento da companhia e à alta da Selic. Com relação à variação da necessidade de capital de giro, aproximadamente 663 milhões dessa variação são advindos de Dacomsa, que vinha operando com maior nível de estoques e maiores prazos de recebimento em comparação à Frasle Mobility. Questão essa que já está sendo trabalhada dentro das sinergias exploradas após a aquisição. Ex da Consa, a gente gostaria de trazer aqui para vocês que a variação teria sido aproximadamente 202 milhões negativos, com o impacto da retomada da importação de produtos pelas operações na Argentina e do reforço no abastecimento do site de Extrema, por conta de planejamento de mudança de sistema naquela operação. Agora, passando para o slide 12, a gente vê que a companhia encerra o primeiro trimestre de 25 com lucro líquido de 70 milhões e margem líquida de 5,3%, com maior impacto advindo das maiores despesas financeiras em razão do aumento do nosso endividamento. A alíquota efetiva de imposto de renda do T25 foi de 25,5%, quase 10 pontos percentuais menor do que a alíquota do primeiro trimestre de 24, principalmente em razão da redução do lucro tributável, também em decorrência do endividamento da companhia relacionado à aquisição da Dacomsa. Com relação à dívida, a gente conclui o exercício com 1,7 bilhões de reais em captação de empréstimos e amortizamos aproximadamente 152 milhões de reais. A nossa alavancagem financeira atingiu 2,6 vezes dívida líquida EBITDA, mas vale ressaltar que, considerando o EBITDA LTM pro forma, ou seja, o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses com a Dacomsa, a companhia finalizaria o trimestre com 2 vezes de alavancagem. Ainda com relação à aquisição, vale destacar que o montante pago pela transação é de 2,2 bilhões de reais, sendo que 750 milhões foram captados pela quinta emissão de debêntures simples, 900 milhões foram captados pela Dacomsa e o restante foi retirado do caixa da companhia. A gente ainda destaca que, ao final de março, resta um saldo remanescente de 100,6 milhões de reais para a liquidação total da operação. Agora eu passo a palavra ao Anderson, nosso COO, para comentar sobre as perspectivas para os próximos trimestres. Anderson. Muito obrigado, Mariana, Emerson, Mônica, obrigado a todos que nos acompanham aqui mais uma vez, obrigado àqueles que especialmente estiveram conosco também na Automec durante o mês de abril. Falando um pouquinho de futuro, mas sem deixar de falar do trimestre, nós tivemos um trimestre mais um espetacular na história da empresa. A gente estava refletindo a receita que nós entregamos num TRI, foi a receita que nós fizemos em todo o ano de 2019, ou seja, 6 anos posterior a isso, a gente em um trimestre fez a receita de um ano. Muito aderente à estratégia da empresa de ampliar as receitas em mercados externos para proteção geopolítica, ampliando a diversificação de produto, e bastante forte na reposição, que a gente sabe que é um motor de resiliência e perpetuidade de bons negócios, receitas e conversões futuras, né? Nós seguimos muito animados com a reposição, embora a gente tenha uma pequena retração da venda aos distribuidores,
comparado ao trimestre anterior, mas aí tem três fatores bem relevantes que eu acho que vale a pena pontuar. O primeiro é que existe um pré-buy natural para que na temporada de férias os nossos clientes estejam preparados os seus estoques na frente, ou seja, no terceiro trimestre eles querem estar prontos para abastecer o mercado durante uma reparação mais intensa em períodos de férias. Existe uma acomodação dos estoques da cadeia em função do custo do capital empregado, então, com a Selic mais alta, o pessoal fica mais diligente com o nível de compra, mas a boa notícia é que a gente monitora a venda do nosso cliente e o nosso cliente continua com a venda acima em 8 a 9% comparado com o trimestre anterior. Então, a gente está muito feliz e muito otimista com relação à resiliência da demanda, não só no Brasil, mas também no México e na Argentina, que são geografias muito importantes para a reposição. A gente tem, obviamente, as instabilidades da guerra comercial, né? Nós temos, a companhia está preparada para atuar independente da dinâmica das imposições de tarifas que possam vir, e a gente pode explorar isso detalhadamente, se oportunamente desejarem. O custo de capital ele tem mudado um pouco o perfil de consumo, né? Eu já falei sobre os menos estoques, mas a reparação, quando o CPF começa a ter problemas com inadimplência, ele pode postergar ou buscar peças mais econômicas, isso é normal no ciclo, mas em contrapartida a gente falou de muitos meses de retração dos originais. Esse ano a gente teve já 7% a mais de produtos, a frota ela aumentou em 7% comparado com o que se produziu no mesmo trimestre do ano passado, os veículos novos nesse caso. A gente tem um investido constantemente, eu acho que a Automex simboliza isso de forma muito forte, a aproximação da Fras-le Mobility com o mecânico, né, no sentido de tornar nossas marcas cada vez mais desejadas, independente da situação que possa apresentar à frente. Ele vai ter uma memória afetiva, digamos assim, de uma marca que cuidou dele, que trouxe boas experiências, que ajudou na sua formação. A gente também está prevendo um bom segundo semestre na nossa Fremax, em Joinville. A capacidade instalada após a subestação será adicionada 25%. Isso vai permitir que nós possamos ampliar as oportunidades tanto de exportação como no mercado doméstico. E a própria Controil, ela tem mudado um pouco o perfil, ela tem, apesar de ser a empresa brasileira para aquele tipo de produto a mais completa com footprint brasileiro, nós estamos experimentando fazer co-manufatura de forma muito diligente com o nosso IP, para que a gente possa navegar não só no mercado brasileiro, mas no mercado da América Latina, onde há muitas oportunidades para ela. E muitos felizes, eu acho que, apesar dos números já demonstrados aqui pelo Emerson, nós estamos muito felizes com o início da Dacomsa, sobretudo não só pelos resultados, mas a forma como a gente está fazendo a integração cultural, a integração dos times e a identificação de oportunidades que estão muito além daquilo que nós imaginávamos. Nós, em vários momentos, pudemos falar em que a gente, quando faz uma aquisição, nós, do lado de cá, do comprador, se idealiza uma série de oportunidades de sinergia, mas à medida que a parte comprada também entra no circuito para o debate, muitas outras ideias vêm à mesa e potencializam as ideias originais. E o que eu posso dizer a todos vocês é que estamos muito felizes e muito otimistas com relação à entrega da promessa de criação de valor naquela geografia. Enfim, seguimos fortes, mercado continua resiliente, a reposição é resiliente, e estamos preparados para qualquer adversidade de conflitos comerciais ou outros conflitos que poderão afetar os nossos negócios. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Eu devolvo a palavra para a Mônica. Obrigada, Anderson. Agora daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem via áudio da Fernanda Urbano, sell-side da XP. Fernanda, seja bem-vinda. O seu áudio está aberto e pode prosseguir com a pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigada Bom pelo dia. espaço e parabéns pelos resultados. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria perguntar com relação ao crescimento orgânico. A gente viu um patamar bastante saudável agora no primeiro trimestre, principalmente aqui no mercado doméstico, e vocês até comentaram alguns fatores agora no final da apresentação, como o fluxo positivo nas oficinas, compensando talvez alguma redução de estoques por parte dos clientes. Eu queria entender melhor esses drivers de crescimento orgânico, né? Pensando no sell-out dos clientes de vocês, ticket médio gasto nas oficinas e posicionamento de preço, né, das marcas. Queria entender melhor essa dinâmica, para entender também, né, o quanto dessa performance positiva foi crescimento do próprio mercado, e o quanto foi, né, um ganho de share de vocês. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, seria com relação à alavancagem. Queria ver se vocês poderiam compartilhar o que que vocês têm, né, considerado como um cenário base aí para alavancagem no final do ano, considerando as sinergias esperadas com a Dacomsa. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu acho que a primeira pergunta, Anderson e eu, a gente pode se complementar aqui. No geral, a gente fala muito, e obviamente 92% do nosso negócio atualmente são conectados com a reposição. E isso é um mercado extremamente resiliente, é um mercado que tem bastante fortalezas, né, quando a gente fala em períodos de crise, ou quando a gente fala em restrição de crédito, ou crédito caro, como tá acontecendo no atual momento, principalmente aqui no Brasil. Obviamente, hoje, mais da metade dos negócios da Fras-le Mobility não são mais Brasil. Então, mas esse mercado ele é bom em todas as partes do mundo. Assim como a gente avançou no Reino Unido, na Europa, temos posição relevante nos Estados Unidos, uma posição de liderança na Argentina e no México, né? Então, isso segue mais ou menos para todos os mercados dos drivers que guiam essa. Quando a gente exclui o México, que foi a única operação não recorrente, né, nesse ano, a gente tem um crescimento entre perto de 15%, né? E isso ele advém, sim, de ganho de posição de mercado, mas também a gente tem avançado um pouquinho em pouquinho no mercado OI, né? A gente tem conseguido negócios novos nos Estados Unidos, negócios novos na Europa, negócios importantes aqui no Brasil também, principalmente conectados com a linha leve. Somando esses pequenos negócios em cada uma das geografias, isso dá uma sustentação importante também para o crescimento orgânico da Fras-le. Além disso, a gente tem uma retomada na Argentina, que ainda não reflete tão grande na receita, mas a gente conseguiu fazer lançamentos de produtos lá. Nós estávamos desde 2015 sem lançarmos linhas novas, sem lançarmos referências novas, pelas restrições que nós tínhamos conectadas com os governos que limitavam as importações, né? Hoje não tem mais isso e a gente tem avançado. Por isso, inclusive, formamos um pouquinho mais de estoque lá para poder continuar sendo líder e atendendo da melhor forma os nossos clientes lá na Argentina. E eu não sei se a Ana quer complementar, mas basicamente esse é o ecossistema que permite a gente sempre falar, nós falamos com recorrência, né, que Fras-le tem uma condição única de poder continuar crescendo, pelo menos por um tempo, entre 10% e 15% organicamente, né, pelas posições de mercado que a gente ainda vai buscar, e também pela complexidade ou pela diversidade, melhor falando, de mercados que nós atendemos, né? Em algum momento um tem um pouco mais de dificuldade, outro tá um pouco mais crescente, e isso também faz parte da beleza do negócio que a gente construiu. Eu acho que, se me permite, Emerson, obrigado, Fernando, pela pergunta. Trazendo em números, eu acho que é bem importante. O mercado de reparação, ele não cresce mais que 1,5% ao ano. A demanda de peça, ela é muito resiliente, mas ele tem um crescimento relativamente pequeno quando a gente olha para volume. Não tem fator de preço significativo no primeiro trimestre. A gente até teve um salto de dólar de 6,27, um pico importante, mas ele se acomodou. Então, nós temos uma variação relativamente pequena de câmbio se a gente olha no primeiro trimestre, acomodando a inflação e não permitindo que avanços de preço fossem aplicados de forma significativa. O que a gente percebe, sim, é que os clientes e os distribuidores, uma consolidação e um avanço muito forte de abertura de filiais dos nossos distribuidores. A gente observa eles ganhando market share, e como a Fras-le é o maior
fabricante de peças para reparação automotiva no país, nós estamos juntos e de mãos dadas com os principais distribuidores. Eles cresceram o sellout das nossas peças, perdão, o sellout de todas as peças que eles produzem em 9% nesse primeiro trimestre. E a gente faz uma entrevista e a gente coleta dados de sellout de 80% da nossa venda, aproximadamente. Isso é muito relevante. Nós temos dados efetivos. Quando a gente olha para as nossas peças, nós crescemos 14%. A venda deles com as nossas peças cresceram 14%. Isso é uma realidade Brasil. Na Argentina, a gente tem ganho mercado em função da possibilidade agora de introduzir referências que por hora não puderam ser introduzidas no mercado pelas limitações do corpo de importação. Então, nós estamos desenvolvendo o portfólio e nós estávamos falando de 3 mil amortecedores por mês antes da liberação de mercado, e hoje nós estamos vendendo 30 mil amortecedores por mês. Isso é um salto de 10 vezes que é super relevante. Então, a gente está surfando ainda ganhos importantes de market share nas geografias. E lembre a todos, quando nós adquirimos na Nakata não tinha em nenhuma linha de produto mais de 20% de market share nas suas linhas. Nós destravamos capacidade, destravamos capital de giro para poder desenvolver linhas de produto, desenvolver novos aumentos de capacidade, novos part numbers, fazendo com que ainda a gente esteja usufruindo ganhos de market share das nossas operações. E a Fremax não consegue ganhar por limitação de capacidade, coisa que também será destravada de forma importante no segundo semestre. Então, eu acho que uma das maiores criações de valor, apesar de M&A ter sido muito importante suas sinergias, os nossos ganhos orgânicos de market share são, de fato, muito relevantes e consistentes ao longo dos últimos períodos. Adicionando ainda, Anderson, se a gente considerar excluir a parte de fricção, que hoje é 45% do negócio, e, aliás, nós também avançamos muito significativamente na linha leve, recuperando posições históricas. Hoje nós temos a maior posição, nunca tivemos a posição de mercado que nós temos hoje na linha leve, e mantivemos muito na defesa, na linha pesada, porque a gente já tem lá mais de 60% de market share. A gente sempre cresceu e ainda continuamos tendo espaço ali em market share entre 20% e 25%, que a gente quer levar para um patamar ainda maior. Então, isso permanece sendo um driver de crescimento para a Fras-le. Indo à segunda pergunta, conectada à alavancagem, Fernanda, nós não temos um guidance formal para alavancagem e aqui eu quero fazer uma menção conectada com a compra da Consa, né? Nós, como a Mariana explicou, nós tivemos a origem dos recursos, né? A maior parte da aquisição veio da assunção de dívida nova aqui, na faixa de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700 de reais, né? Então, foi comprada de maneira alavancada. Uma parte da alavancagem está no México, o que é bom, porque lá os juros estão menores que aqui no Brasil, e a própria operação vai bancar uma parte da compra. O que nós temos de trabalho aqui para fazer, para reduzir a alavancagem? Primeiro, nesse primeiro trimestre, nós tínhamos preparado uma troca ou conectarmos a Nakata dentro do nosso sistema ERP SAP. A última sinergia que vem da Nakata é a integração dela, a incorporação dela, e aí tem um ágio fiscal importante ali para a gente poder também explorar, e nós tínhamos isso preparado para acontecer em março. Então, nós carregamos um pouco os estoques de produtos comanufaturados na Nakata, para não deixar de atender o mercado por conta de problemas sistêmicos, né? Nós também não reduzimos a produção por conta de sazonalidade ou por conta de alguma dificuldade, por exemplo, em embarques para os Estados Unidos. A gente teve um soluço aí por conta das medidas anunciadas pelo governo Trump, e isso não afeta o ano, mas em algum momento ali no mês de fevereiro a gente teve um pouquinho mais de estoques conectados com isso. E nós adicionamos um montante muito relevante de capital de trabalho, capital de giro aqui, da Dacomsa. A Dacomsa tem praticamente o dobro
do uso de capital de trabalho quando a gente compara a Fras-le. E existe muita oportunidade de a gente melhorar isso. Aliás, aqueles que estão acompanhando a Fras-le há menos tempo e tal, sugiro vocês avaliarem as aquisições que nós fizemos de Nakata, de Fremax. Nós sempre trabalhamos na forma de atenuar e de trazer o patamar de capital de giro mais conectado com o nosso modelo, com as nossas políticas, né? A da Consa, em particular, tem uma característica distinta de outras aquisições que nós fizemos. Ela é também uma grande distribuidora de peças no México. Ela tem o canal de distribuição muito maior do que nós temos hoje nas operações que nós temos. A gente tem avançado um pouco na distribuição, é a Argentina, no Reino Unido, mas a da Consa, obviamente, com o tamanho dela, 1,5 bilhão de faturamento, traz um pouco deste carrego. E a gente sabe que nós vamos precisar encontrar alguma coisa no meio do caminho entre o que é a realidade de Fras-le e a realidade que está lá. Então, existe aqui, dentro do escopo de sinergia, muito espaço para a gente reduzir a alavancagem, e isso vai acontecer. Só que a gente não vai fazer isso de uma maneira desordenada, a gente precisa manter o nível de serviço, manter crescendo lá as vendas, manter o suporte aos clientes, e aí sim, ao longo dos próximos trimestres, encontrar o ponto certo para ir tirando o pé e reduzindo principalmente estoques. Estoque de produção, por exemplo, para a parte de fricção, a gente já está trabalhando nisso, mas ainda esses impactos vão ser percebidos ao longo dos próximos trimestres, e eu acho que ainda esse é o tipo de trabalho que a gente não conclui esse ano, ele é um pouquinho mais longo. Dito isso, se a gente fosse olhar unicamente, somente a operação, nós temos sim uma ideia de fechar abaixo desse nível de 2 vezes que nós temos hoje para o final do ano, mas ainda poderemos ter notícias positivas por conta de todo o trabalho que a gente está fazendo aqui com o capital de giro, tá? E reitero, não é um trabalho rápido, não é um trabalho para agora. Nosso foco agora é estabelecer as sinergias que vêm tanto de spend quanto de integração de produção, melhorias de produção, lançamento de produtos, que foi aquilo que nós referendamos, e essa sinergia de redução de capital de giro e de redução de alavancagem, ela vai vir sim, mas um pouco mais espaçada. Tá super claro. Obrigada, Emerson Pontalti. Nossa próxima pergunta, ela vem do Gabriel Rezende, sell-side Itaú. Gabriel, seu áudio está aberto, seja bem-vindo, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado, Mônica. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de margem. Vocês reportaram um número ali que acho que veio bem em linha com o que o pessoal estava estimando, considerando que a Fras-le vinha entregando e considerando que a gente tinha de abertura de número ali de da Consa. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês da dinâmica desse número para frente, né? Talvez deixar de lado aqui a discussão de sinergia e pensar na dinâmica de da Consa isoladamente, de Fras-le isoladamente, se é que ainda dá para fazer isso, e encaixar nesse ponto o que vocês estão vendo ali em relação à flutuação de commodities. A gente está vendo aqui uma volatilidade em algumas commodities pós-anúncios ali tarifários nos Estados Unidos, e aí queria entender se de repente isso pode gerar alguma disrupção, algum pre-buy de commodities por parte de vocês, então rodar com capital de giro um pouquinho pior por conta disso, proativamente, para aproveitar os preços, enfim, aproveitar eventualmente alguma disrupção em alguma commodity específica, e aí como isso poderia impactar a margem nos próximos trimestres, positivamente ou negativamente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Anderson, quer iniciar um pouquinho com a dinâmica de margens? Depois a gente se complementa. Pode ser, Emerson. Bom, eu acho que eu vou começar até pelas commodities, porque elas refletem margens, né? A gente também observa na verdade, em função de uma recessão mais global, Gabriel, a gente vê nas commodities químicas e metálicas uma oportunidade de redução de custo nesse momento. Tem muita gente em compasso de espera, muita gente não colocando pedidos, entendendo como vai ficar essa dinâmica comercial, sobretudo Estados Unidos, China, Europa. Isso tem nos beneficiado. A gente tem contratos futuros sendo estabelecidos, talvez com margens ou com posicionamentos melhores do que nós temos hoje, né? Em contrapartida, também o mercado está mais agressivo, competitivo na outra ponta, na ponta de venda, sobretudo
o asiático vai querer colocar a capacidade instalada em algum lugar, então essa dinâmica ela aponta para os dois lados aqui. Olhando margem especificamente, nós temos uma margem relativamente estável comparada a períodos anteriores, não temos uma pressão momentânea de alteração, é isso daquilo que a gente tem, falando só de commodities, falando a Dacomsa, ela opera com margens muito positivas, a própria queda momentânea do peso mexicano, perdão, a valorização do peso mexicano também nos ajuda a consolidar mais dólares e mais reais no resultado, melhorando um pouquinho mais a rentabilidade naquela geografia. O dólar de 5,70, que é o patamar que tem hoje, é o patamar que nós projetamos para o ano, lembrando que se ele vem a subir um pouco, a gente se beneficia no curto prazo, pela exposição exportadora, e no médio prazo, como nós temos um hedge natural da companhia, ele acaba se equilibrando. Se o dólar chega a cair desta base, a gente tem uma redução momentânea na base exportadora e uma acomodação de custo médio um pouquinho à frente. Nós temos sempre esse delay. Mas a gente imagina uma regularidade de margens para o ano. Tá? O upside ele virá de absorção de custo fixo em função do aumento de volume que a gente está esperando a partir desses próximos trimestres, com a retomada da reposição de estoques dos nossos distribuidores, da aumento de oferta na Fremax, e também ganhos de market share, o aumento da disponibilidade na própria Argentina. Eu diria que esses são 3 pontos bastante relevantes aí, que podem trazer uma absorção maior do que é o custo já instalado na companhia. Eu espero ter respondido aí, Gabriel, obrigado pela pergunta, mas é mais ou menos essa visão que nós temos. Emerson, alguma complementaridade? Não, eu acho que um pequeno complemento existe sim uma visão muito positiva para nós de já começar ao longo deste ano, mais para o último trimestre, trazer resultados positivos aqui com relação às sinergias de Dacomsa, né? Como eu mencionei, a gente não trouxe nada agora aqui, porque ainda são pequenas, mas a gente tem como prática deixar isso bem claro ao mercado para que todos saibam, né, aquilo que a gente prometeu do nível de sinergias e aquilo que a gente está capturando. Mas é muito promissor. Pequenas iniciativas trazem muito retorno. Eu vou falar de uma em especial. Nós fizemos uma troca de uma matéria-prima da parte de fricção, que trouxe não só para a Dacomsa obviamente é a maior beneficiada disso, na operação da Fritec, que é onde a gente faz as pastilhas de freio, mas trouxe para a Fras-le Brasil, trouxe para a Fras-le Estados Unidos, Fras-le China, Fras-le também na Índia, uma economia importante. Só nessa única matéria-prima, a combinação dos volumes trouxe como algo como 1,4 milhões de dólares de economia. Se a gente faz isso a $1 de 5,70 e faz isso projetado por 5 anos, a gente vê que pequenos movimentos trazem, né, de maneira muito intensiva aqui oportunidades gigantes, né? Só isso dá quase 50 milhões de reais em 5 anos, né, de economia. Então, além disso, tem muitas outras, né, que a gente vai ter o prazer de falar aqui. Então, o viés de termos níveis de margens bons, com essas possibilidades de serem ainda melhores pelas sinergias, ele é uma realidade presente daqui para frente, né? E apesar de o mercado estar um mercado mais disputado, como já mencionamos, a gente tem fortalezas aqui como todo o suporte e atendimento ao cliente, a fortaleza das nossas marcas, do nível de serviço que nós fazemos, da oferta do portfólio, da combinação de produtos que nós temos com as nossas diferentes linhas de produto. Enfim, isso torna a Fras-le realmente muito distinta e diferenciada quando a gente fala no mercado de reposição. Obrigado, Emerson. Obrigado, Pontalti, bem claro. Nossa próxima pergunta também vem via áudio, é do Lucas Marchiori, sell-side do BTG. Lucas, bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call. Na verdade, antes aqui da pergunta, sucesso aí votos de sucesso aí para todo mundo na restauração, Sérgio, Daniel, Pontalti, todo mundo. A minha pergunta é uma só, mas é um tópico meio amplo. Estou um pouco com dúvida aí nas implicações de tarifas no mercado automotivo.
Eu entendi que vocês não ajustaram o guidance, comentaram que a empresa está preparada, mas a gente tem visto muita montadora, muita consequência no mercado americano, principalmente, né? Um receio ali de recessão. Sei que as peças do México estão em USMCA, mas imagino que no México isso aqui também bata de alguma forma. Então, queria meio que entender que são as políticas aí de mitigação, né, que vocês têm na manga para trabalhar nesse cenário de tarifa, transferir capacidade do Brasil para lá, trocar cliente de um lado para o outro, enfim, né? O que que tem de opção aí para vocês fazerem para compensar um pouco esse cenário de tarifa um pouco pior aí, né? Principalmente na América do Norte. Esse tópico aí, pessoal. Obrigado. Lucas, obrigado aqui pela pergunta, pelos votos aqui. A gente está muito feliz também de poder, dentro de uma conjuntura de evolução da companhia, né, trazer, dar continuidade aos bons trabalhos que todos os executivos aqui fazem, chegada do Anderson no papel agora de CEO e do Daniel aqui também como presidente, só referendam aquilo que a gente tem feito como companhia de buscar executar a estratégia, e acho que os resultados falam muito claramente que a gente tem acertado de uma maneira positiva aqui o crescimento da empresa. Bom, o teu tópico realmente é amplo, eu vou começar e o Anderson certamente vai ter complementos aqui, né? De fato, os Estados Unidos é para nós um mercado extremamente relevante. Nós temos uma planta nos Estados Unidos, né, no Alabama, desde 2008. A gente tem utilizado essa planta para atender a parte importante daquilo que a gente faz de venda, e as possibilidades de novos negócios estão muito atreladas a produzirmos nos Estados Unidos. Nós fizemos, nos últimos 3 anos, bons investimentos. Hoje, um dos melhores equipamentos que nós temos para produção de pastilha pesada está no Alabama, né? Está em rampa de início de produção, e nós temos alguns negócios aqui em cotação que estão muito próximos de serem, de a gente poder declinar, falar deles, né? São negócios importantes do futuro, por isso que a gente fez esse investimento. Então, a gente vai ter mais conteúdo made in US, né? Isso também é relevante. Do Brasil para lá, temos sim algumas tarifas, né? Para a parte de linha pesada, fica nos 10%. O que nos blinda é que não existe capacidade nos Estados Unidos para suprir os volumes que o mercado compra. Então, como material de fricção, na parte de linha pesada, nós temos o principal cliente nos Estados Unidos, que é a Meritor, é um parceiro nosso de muitas décadas, eu diria assim, e que é líder do mercado lá. Junto com a Meritor, nós temos perto de 70% do mercado de reposição para veículos comerciais e perto de 45% para a OEI. E esse pequeno incremento aqui de tarifas, nós estamos confortáveis que isso não vai reduzir nosso tamanho lá. O que sim está acontecendo é o impacto na economia como um todo, né? Existe uma retração na produção de veículos pesados, e isso impacta nossas vendas, principalmente no mercado aí. Na reposição, também tem uma diminuição no nível de frete, em torno de 10, 13%, é o que nós temos nesse primeiro trimestre. Isso impacta levemente alguns dos nossos negócios. Por outro lado, nós temos ampliado a busca de novos clientes lá. E isso não é hoje, a gente tem ampliado já há muito tempo. E, por coincidência, nos últimos 1 ano, nós temos evoluído muito com alguns clientes que nós trabalhávamos há tempo. Então, a gente não percebe essa queda porque novos clientes estão entrando na base. Obviamente, isso é muito promissor, não só desse ponto que a gente está agora, mas para frente também, porque tem uma série de negócios sendo tratados lá e sendo discutidos com a nossa equipe comercial. Então, isso tem sido para nós também. E agora, com da Consa, com a possibilidade de estar produzindo mais perto, alguns itens, inclusive de linha leve, a gente sonha em levar na parte de freios para os Estados Unidos. Então, a gente está tranquilo que o impacto é pequeno, né? E tenho certeza que Anderson tem complementos aqui, mas a gente enxerga hoje muito mais o horizonte de oportunidades do que o horizonte de ameaças ou de crise relacionadas à demanda que nós temos. A nossa exposição para a OI, como eu mencionei, ela é importante, mas a blindagem que nós temos na reposição e a chegada de novos clientes certamente também compensam qualquer momentâneo perda de produção ou da demanda desses clientes. Anderson, quer complementar?
Lucas, primeiro, obrigado pela pergunta. O Emerson cobriu bem os temas. Eu acho que vale talvez trazer exemplos, né? O nosso maior produto mais relevante para nós são lonas de freio nos Estados Unidos, massivamente produzidas no Brasil. Eu sei que as tarifas estão aí, mas a gente já produziu lonas de freio nos Estados Unidos. A gente já produz para o México. Agora está conhecendo a dinâmica de competitividade no México. Porém, o volume necessário para o mercado que exige, que compra muita lona de freio naquele mercado, ele é significativo. Então, e é capital intensivo. Então, uma mudança de footprint a curto, médio prazo é muito difícil. Isso seria longuíssimo, não falo nem longo, longuíssimo prazo. E a atratividade não é tão simples, porque já existe a capacidade instalada no mundo para abastecer esse tipo de produto. E nós sabemos, de quando operamos lonas de freio nos Estados Unidos, que a diferença de custo é brutal, né? É brutal, eu falo pelo menos 40%, 50% de mais competitividade aqui no Brasil ou em geografias similares do que produzir naquele mercado. Então, dificilmente a gente abre posição de um item que também não tem tanta atratividade global, que o mercado usa muito mais pastilha em outras geografias, o mercado norte-americano, brasileiro, que é predominantemente lona, então não tem apetite para novos investidores, pelo menos a gente enxerga nesse momento. Então, essa tarifa, ou esse aumento de custo que porventura venha a acontecer, ele será um pass-through para o mercado na nossa avaliação, porque ele representa também pouco no conteúdo total de um caminhão ou de uma reparação, mas ele está gastando, ele está associado ao caminhão rodando na rodovia. O mercado americano, por mais que entre em recessão, a comida vai ter que rodar, o medicamento vai ter que rodar, as pessoas vão ter que se movimentar, a fricção vai continuar consumindo. A gente vê muita oportunidade tendo o footprint brasileiro comparativamente com o footprint asiático. Nós podemos fazer um rebalanço das nosso supply chain, nos abastecendo em geografias que são mais produtos asiáticos nesse momento e redirecionar as capacidades das outras geografias para o mercado norte-americano, e aí com preço premium, porque as próprias tarifas e oportunidades no mercado pode apresentar. Mas não são oportunidades, infelizmente o Brasil, dependendo da relação comercial com os Estados Unidos, poderia ter uma vantagem competitiva gigantesca nesse momento se a indústria brasileira tivesse capacidade e produtividade para poder abocanhar boa parte daquele mercado. Então, nós, como o Emerson falou, nós estamos vendo com mais oportunidades. O México, 95% da receita do México está no México. Ele é associado à economia doméstica do México. A gente sabe que também ela está muito linkada à economia dos Estados Unidos, mas quando as economias locais enfraquecem, a gente vê um arrefecimento entre 5% e 10% no consumo do mercado de reposição. Não é nada que nos assuste em não atender o guidance que a gente mencionou aqui, Lucas. Acho que é isso. Tá ótimo, pessoal. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Obrigada, Lucas. Nossa próxima pergunta vem do Gabriel Tinin, sell-side Santander. Gabriel, seja bem-vindo. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. Primeiro, mais voltada aqui para o lado de comanufatura, né? Vocês mencionam bastante sobre a evolução que tem tido ao longo do tempo. Eu queria entender um pouco de como que vocês estão olhando para frente, né? O que a gente pode esperar e também com a entrada aqui da Consa, como é que fica toda essa jornada. E também, vocês mencionaram do lado orgânico, né? Um pouco do crescimento vindo de share, vindo de Nakata, crescimento de Fremax, que potencialmente virá aqui da subestação. Mas vocês também poderiam comentar um pouco mais sobre como tem sido a evolução do lado da Controil, né? E também como que se relaciona ali com a pergunta anterior vinculada com manufatura. Obrigado, pessoal. É isso do meu lado. Gabriel, bom dia, obrigado pelas perguntas aqui, por participar. Bem, eu vou compartilhar de novo aqui com o Anderson as respostas e vou falar mais especificamente no que tange a manufatura. Nós, talvez não, é o principal driver inicial das sinergias que nós temos desenhado com a Dacomsa. A Dacomsa já usava
um modelo de importação com bons provedores, a maior parte asiático, para complementar suas linhas. Nós temos no México algumas linhas de produtos, como, por exemplo, bombas de água, complemento das linhas de juntas, algumas peças relacionadas a motor, tal, que nós fazemos com maior ênfase comanufaturadas. Mas lá a gente usava um modelo um pouco distinto, né? Nós temos um domínio um pouco menor do que tange ao controle de fornecedores do que nós temos, por exemplo, estabelecido no Brasil. Então, nós acabávamos compramos de provedores de primeira linha, né? Provedores que são muito bons em termos de qualidade, suporte técnico, geralmente fornecedores, inclusive, de mercado OI, o que é ótimo, que é muito bom, porque você tem uma segurança na hora de ofertar ao seu cliente. Por outro lado, não são os fornecedores que trazem melhor nível de competitividade, justamente por todo esse arcabouço que eles têm para sustentar os níveis de controle, qualidade e, enfim, desenvolvimento de produto. Nós temos desenvolvido fornecedores da mesma relevância, do mesmo nível de suporte, qualidade, porém mais adequados ao mercado de reposição. E eu reitero aqui, o mercado de reposição ele opera níveis de referência de produtos que são distintos ao mercado OI. Né? Inclusive, alguns produtos OI, se você aplica depois numa troca, você tem, ele não está orquestrado a conviver com um veículo usado. Né? A gente cita o exemplo, por exemplo, cita o exemplo de bombas de óleo, né? Quando você coloca uma com uma pressão OI nova, às vezes você pode ter vazamentos nas juntas porque ela não está adequada a um motor de 100 mil quilômetros, ela está adequada a um motor de 0 quilômetro. Então, a reposição tem características distintas em termos de produto, né? Que não necessariamente são conectadas igualmente àquilo que a gente oferta no OI. Até pela competitividade, muitas vezes, né? Features de produto, outras coisas que o mercado de reposição acaba exigindo. Então, nós temos adequado um pouco do modelo que nós temos, que é mais de comanufatura, é de desenhar, é de ter os specs de produto, os standards, que potencialmente a gente já desenvolveu isso há décadas, conectando também ao modelo de Dacons. Isso não é uma coisa rápida de fazer, e também não é simples, porque você tem uma série de part numbers e números e tal, mas a gente tem visto aqui a maior oportunidade de ampliar aquilo que nós já tivemos a oportunidade de dizer nos níveis de sinergia mapeados que nós temos. Né? Poucos produtos já mostram a oportunidade gigante que nós temos aqui de combinarmos os nossos fornecedores de comanufatura aos fornecedores de importação que da Concept tinha. Então, continuamos com a estratégia de complemento de produtos e de desenvolvimento com esses parceiros que muitas vezes manufaturam lá mais da metade da sua produção às nossas demandas globais aqui. E isso vai seguir e vai ser um trend importante de sinergias para a Dacomsa e também para as nossas unidades presentes. Né? Num item que nós estamos discutindo aqui, 3% de redução de preço vem pelo incremento de volume. E isso não beneficia somente a Dacomsa, mas toda a competitividade e a exposição de margem, nível de margem da Fras-le Mobility como um todo. Essa é, para mim, talvez aqui, uma das áreas que a gente mais vai crescer e mais vai expandir como um core da companhia mesmo, inclusive com base de desenvolvimento em algum lugar na Ásia, com maior ênfase do que nós temos hoje. No que tange ao crescimento orgânico, eu vou deixar o Pontaut conhece muito bem a história da Controil, e também a conexão que a gente tem feito com a comanufatura de alguns itens para expandir, principalmente Américas aqui, com itens de Controil. Obrigado, Emerson, Gabriel, também pela pergunta. Então, especificamente Controil, a gente tem, desde que o ano passado, a tragédia das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, nós já tínhamos um plano de aumento de disponibilidade, o aumento de oferta da Controil no mercado da América Latina. O foco não é mais Brasil, a Controil, inclusive, lançou a sua nova marca em decorrência de uma liderança alcançada aqui, e nós entendemos que o portfólio da América Latina é um portfólio mais amplo, mais complexo, e nós precisamos, sim, dos nossos parceiros de comanufatura para poder abastecer esses mercados.
A Nakata não tinha essa linha desenvolvida, nem tampouco nós como Controil, mas decidimos usar, obviamente, os processos, os meios que já temos embarcados na Fras-le Mobility com o time da Nakata, e começamos a desenvolver parceiros para estas linhas de produto, mas aceleramos muito em função das enchentes que eu mencionei. A ponto de que no final do ano a gente conseguiu uma oferta e um nível de serviço muito adequado ao mercado brasileiro. Nós estamos abastecendo muito bem o mercado. Controil sempre teve uma dificuldade de abastecer de uma forma mais regular, como as nossas outras empresas, mas não porque o abastecimento é ruim, é porque a linha de produto levava 2 a 3 meses para ser produzida. O mercado não tem outra empresa como Controil no mercado, e em alguns momentos a gente deixava buracos em que agora a gente não deixa mais. Então, ela ganha market share, uma empresa que já está faturando um patamar de 20 milhões de receita mensais, tem um potencial de crescimento ainda, sobretudo nas geografias da América Latina, mais especificamente a Argentina e o próprio México, é algo que a gente vai explorar. Mas o bom é que a gente já tem a cadeia desenvolvida, e com isso nos dá velocidade para atingir mercados e ofertar a esses mercados. A Controil era uma empresa que produzia 100% do que vendia, e ela vai passar a ser uma empresa que vai produzir 60%, 70%, 60% do que ela oferta, do que ela vende, exatamente para a gente poder navegar outras geografias e ter mais velocidade com um grande nível de serviço. Então, estamos muito felizes com o futuro aí, agora que o footprint está complementado e mais robusto para atendimento ao mercado a partir da Controil. E aqui não é passando pela Controil, né? A marca Controil, ela é produzida em algum lugar do globo e a gente abastece todas as nossas operações de distribuição ao redor do mundo. Então, isso para nós é muito positivo. Ainda não embarcamos em mercados maduros, temos muito espaço na América Latina. Primeiro vamos pensar na América Latina, um mercado mais próximo, onde a marca é mais conhecida. Ela teve alguns experimentos no passado e também conosco. É mais fácil de entrar depois que a gente tiver esta robustez na América Latina, volumes mais importantes com as manufaturas, a gente pode começar a almejar mercados maiores e mais maduros, tendo o poder de compra junto aos nossos parceiros. Em complemento aqui, também a gente tem ganhado uma musculatura importante no mercado de linha leve, né, para pastilhas de freio, linha leve material de fricção. Nos últimos 2 anos, a gente cresceu como 5 pontos percentuais em market share, sustentando a posição talvez a maior que nós tivemos na história. E nesse momento a gente tem avançado grande e forte com a nossa linha de produtos Fras-le Ceramax, cerâmica, o que também referenda um crescimento orgânico. Enfim, tem tido boas iniciativas em várias áreas. Mencionamos muitas vezes, né, o nosso sonho de ter liderança em amortecedores. A gente tem avançado de maneira muito consistente nisso, né, com bastante cautela para manter não só o crescimento de mercado, mas a qualidade de margens. Investimos forte na planta de amortecedores lá na cidade extrema para poder ser competitivo. Trouxemos todo o suporte de compra de matérias-primas que nós temos aqui conectados também com a Randon Corp, todo o leverage de compra. Isso traz para nós certamente uma vantagem que outros competidores não têm. Seguimos, times. Obrigado, Emerson. Pontalte, super claro. Bom dia para você. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem da Luísa Mussi, Sell-Side Safra. Luísa, bem-vinda. Seu áudio está aberto, pode prosseguir com a pergunta. Bom dia, pessoal. Eu queria entender melhor aqui a composição de margem bruta de vocês nesse trimestre, né, dos motivos ali que vocês citaram para a queda que a gente viu. Eu queria contextualizar aqui o que mais pesou, né? Teve aquela paralisação de uma semana ali na Argentina, então eu queria entender, na verdade, o quanto que isso afetou e, enfim, outros motivos aí que levaram a essa queda. É isso aqui do meu lado, pessoal. Obrigada. Luísa, primeiramente, obrigado pela pergunta. Esse ajuste ou pequena queda aqui que a gente fala de margem bruta
ele tem muita conexão com o mix de produtos que a gente está vendendo nesse momento, né? Não teve nada de excepcional aqui que a gente tenha visto na operação que pudesse trazer uma dificuldade. A gente tem tido, sim, uma maior competitividade na área de venda de fricção pesada, né? Tem sido, para nós, uma das áreas que está mais competitiva, então a gente não cedeu com preço, mas nós temos tentado buscar, de várias maneiras, manter competitividade de maneira mais intensa aqui na produção, né? É uma das linhas mais automatizadas que nós temos também. Nós temos uma das maiores plantas de produção desse tipo de produto no mundo. Então, a gente é bastante competitivo e competente, mas é um dos mercados que nós operamos com margens mais apertadas, né? No resto, entendo que uma dinâmica regular de mercado, existiu uma venda menor de alguns itens, principalmente alguns itens de Nakata nesse trimestre, no mês de fevereiro. Isso pode sim trazer algum impacto na margem, mas de maneira estrutural não houve nenhum ponto aqui, um sinal vermelho que pudesse dizer, olha, isto é uma tendência. Acho que realmente foi impacto aqui relacionado ao mix de produtos que nós vendemos, né? Eu acho que eu acho que eu tenho uma contribuição também, se me permite, Luísa. Obrigado pela pergunta. A Argentina está numa dinâmica de margens mais regulares em função de o mercado estar mais aberto. Eu acho que, se a gente olhar para a margem bruta hoje, a frase Argentina é onde a gente tem uma redução de margem bruta em função de uma dinâmica de mercado. Recordem que nós tínhamos uma venda super especulativa de produto lá no passado, uma oportunidade de rentabilizar de uma forma muito distinta, porque nós até tínhamos preços elevados para proteger o estoque e não desabastecer o mercado. Hoje o mercado entrou numa situação muito mais regular, com a competição muito mais aberta e a dinâmica de negócio se aproxima de um mercado mais regulado, mais normal. Consequentemente, o jogo muda e as margens elas se equilibram, né? Mesmo lembrando que na Argentina, boa parte, ou quase na totalidade, eu diria, a gente tem margem sobre margem, porque boa parte do que é vendido lá é produzido nas nossas operações ao redor do mundo, então sempre foram salutares as margens combinadas. Mas aquele mercado, sim, ele traz as margens para um patamar distinto do que a gente navegou, e isso tem acontecido sistematicamente. Nós estamos aumentando a receita, aumentamos o volume, mas num nível de margem mais normal de um mercado regulado. Não, tá ótimo, super claro, pessoal. Obrigada. Obrigado, Luísa. Obrigada, Luísa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Eu passo a palavra ao Anderson para fazer as considerações finais. Bom, obrigado, Mônica, obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. O trimestre foi muito forte, seguimos fortes, estamos bastante otimistas com relação ao futuro. A energia da Dacomsa desse início de conversa juntos tem um futuro bastante promissor. Vai levar um tempo para nós percebermos os resultados no balanço da empresa, em função de que o estoque lá é elevado, a gente está desenvolvendo todo o portfólio de produto, desenhando as rotas em 10 grupos de trabalho para a criação de valor. Então, a gente vai começar a observar isso mais ao final do ano, mas com grande probabilidade de enxergarmos um bom benefício já no ano cheio de 2026. Eu agradeço aí mais uma vez a participação a todos e que tenham um ótimo dia.